Gente, nós vamos começar agora o nosso último bloco. Elimine os sabotadores da prosperidade. Gente, é igual, eu lembro muito da questão da dieta, né? Sempre tem a parte. A gente às vezes faz uma coisa certa, mas às vezes a gente faz outra que meio que neutraliza o efeito do que a gente construiu. E isso ali faz com que a gente, às vezes, não mude de estágio, não saia do lugar. Isso é o que um sabotador faz na nossa vida. O sabotador, gente, ele impede nosso progresso. E aí eu pergunto, honestamente, quem já se viu paralisada ou impedida de avançar por conta de algum sabotador na vida? A Leila, a Leilinha já. Eu também, gente, não sou diferente. Tanto que eu achei importante, eu trouxe alguns, eu sei que isso é uma questão muitas vezes pessoal, mas eu trouxe alguns gerais, procurando abranger aí a maior quantidade de pessoas, tá certo? Nessa parte dos sabotadores. Uma coisa que lá no início me sabotava muito, gente, me sabotava muito, era gastar tudo que eu recebia no mês. Esse era um sabotador, porque eu não tinha essa mentalidade de investir dinheiro para os meus sonhos, e aí depois eu reclamava, eu não viajo, eu não consigo, nunca sobra dinheiro para eu viajar, ou seja, eu me colocava de forma passiva na situação. Nunca sobra dinheiro para eu viajar, quando na realidade eu estava presa a um sabotador, que era gastar tudo o que eu ganhava no mês, naquele mês. E eu não pensava além dali. E eu pensava assim: ah, mas se eu for realizar alguma coisa, eu vou e passo do cartão. Ah, se eu for precisar de alguma reserva, eu posso fazer um empréstimo. Sou servidora pública, é fácil um consignado. Então, sempre eu ficava ali me sabotando no processo de prosperidade financeira, porque eu tinha muitas historinhas na minha cabeça, como resolver e me mantendo naquele sabotador de gastar tudo que eu recebia todo mês. Alguém se identifica, gente, com essa mentalidade? Exatamente, gente, eu não sou diferente de vocês, tá? E aí, o Gustavo, hoje, o que que acontece? Claro que o que eu passei desse momento, hoje, eu consigo fazer sobrar. Olha a diferença. Eu consigo fazer sobrar dinheiro para os meus sonhos e para minha reserva e para a generosidade. E isso, para mim, é um motivo de grande alegria, gente. E foi um processo, tá? Foi um processo. Teve mês que eu consegui, teve mês que eu não consegui. Quando eu iniciei, eu meio que fazia isso. Tinha mês que eu conseguia, tinha mês que eu não conseguia, entende? Até aquilo ali realmente ser um hábito, ser natural, ser meu novo estilo de vida. Então, não fiquem se chicoteando, se batendo. Se algum mês vocês não conseguirem, ok. O importante é vocês terem uma nova mentalidade. E a mentalidade é assim, ó. O dinheiro que ganhamos hoje não é para manter o mês, é um dinheiro para manter toda a sua vida. A nova mentalidade o que eu adotei para mim foi essa frase do Gustavo Cerbasi, que para mim foi uma virada de chave, ok? Então, eliminar esse sabotador, que é gastar tudo o que você recebe no mês. Você merece, eu mereço, somos filhas amadas de Deus, realizar nossos sonhos e investir neles. Merecemos também ter uma reserva de resiliência para a glória de Deus, para a gente não estar caindo os cabelos com a mão na cabeça, toda vida que um problema acontecer, tá certo? Quem achou importante esse sabotador, fez ou não sentido? Fez sentido, né? Olha que bom. O outro que me custou aprender também, gente, foi saber dizer não.
E às vezes, esse saber dizer não, ele tem certas gradações. Às vezes você vai, não vai dizer completamente não, mas você vai reduzir o valor. Às vezes eu achava, por exemplo, uma pessoa me pedia um dinheiro emprestado. Gente, às vezes eu não tinha aquele dinheiro. Às vezes eu já cheguei a tirar de cheque especial, eu já cheguei a pedir, então, que era um empréstimo, né, gente? Ah, ficar sem dinheiro e precisar de cartão de crédito para terminar o mês. Você vê que, assim, extrapolações, não tinha moderação, comprometendo totalmente as minhas finanças. E aí eu aprendi com uma pessoa muito querida que ela disse, Rosa, hoje eu nem empresto, eu já dou. Só que eu dou o valor que eu posso. Isso, gente, já não é um não completo, mas é um não parcial, entende? É um sim com moderação. Então, eu te digo, aprender a dizer não e também aprender a dizer sim com moderação. Não pensar de si além do que convém. Quem te disse que você é a salvadora da pátria de todo mundo? Quem te disse que você precisa ser a salvadora da pátria de todo mundo? Eu parei de me achar super poderosa, que poderia resolver o problema de todo mundo. Fosse como fosse. Eu vi que isso era orgulho em mim, querendo ser, eu sou importante, porque tá vendo, ó, chegou em mim, eu resolvo. Agora, a que preço? A que preço eu iria resolver? Ao preço de me quebrar todinha financeiramente? É isso mesmo? Só para dizer, pronto, resolvi, sabe? Então, assim, eu trabalhei isso em mim, a moderação, saber dizer não e saber dizer sim com moderação. E outra coisa foi dizer não para mim. Porque a gente também é muito treinado em saber dizer não para os outros, mas será que a gente consegue dizer não para si? Eu tinha dificuldade. Rosa, isso aqui não. Muito bom isso aqui. Eu sei que você quer, mas calma. Você pode esperar mais um mês. Você pode se preparar melhor para isso. Essa viagem é massa, você quer muito fazer, mas precisa disso, disso, disso. Entende, gente? Então, o não é só para os outros, o não também é para si. E aí me ajudou a selecionar cuidadosamente o que entra no meu orçamento. Faz sentido para vocês? Então, resumindo, não para os outros, sim com moderação, mas não também para si. Não pensar de si além do que convém. Ter espírito de amor, poder, mas também de moderação. Não se achar super poderosa. Entende? Então é isso. E essa perguntinha também, ó. Qual foi a última vez que você pegou a fatura do seu cartão e analisou cada compra? E qual tipo de despesa apareceu mais? A gente, no cartão, gente, o cartão ele revela se a gente está dando não para si ou se tem muito cinza ali. Por quê? Porque às vezes a gente não tem o dinheiro, ou então a gente não tem coragem de gastar no dinheiro, mas o cartão revela. O cartão revela nossas pisadinhas de bola. É ou não é? Então, quando eu quero analisar se eu estou me sabotando, é uma boa analisar o quê? O cartão de crédito, a faturazinha do cartão de crédito, tá certo? É um bom indicador. E tem algum outro sabotador? Esse eu aprendi recentemente numa palestra do Gustavo Cerbasi, gente, que ele ministrou para o Ministério da Fazenda. E ele disse que um grande sabotador, principalmente para nós, servidores públicos, ele não falou exatamente um sabotador, mas ele trouxe essa questão, principalmente para o servidor público, gente, é ter um orçamento com despesas. Esse fixas aqui não é aquele conceito de fixas e variáveis. São despesas que sempre acontecem, tá? Altas, muito altas. Vai comprar um imóvel. Ai,
vou fazer um financiamento em um banco. Olha, considerando meu salário, qual é meu limite aí? Bota no limite aí do que eu posso comprar. Aí você tem esse crédito. Aí você compromete no limite do seu salário logo 30% ali. Aí você já morre 30% com uma única conta. E aí vai. Tudo fazer, colocar no limite máximo. Vai comprar um carro, vai. Então, assim, ele colocou assim, gente, vai colocar o filho na escola, a melhor escola. Aí depois, gente, tá com a corda no pescoço. Fica com ódio se furar o pneu, quer amaldiçoar céus e terras. Por quê? Porque não tem espaço para uma agulha no orçamento. O orçamento ficou no topo. Porque foi o quê? Colocou. Então, assim, quando ele falou isso, aquilo ali foi tanta clareza, eu disse, é verdade. Por que que precisa ser sempre no máximo? Isso também é uma questão, é um sabotador. Por quê? Porque o orçamento fica rígido. E quando realmente você precisa excluir, às vezes você é uma despesa que você não pode nem tirar do orçamento, porque ela está ali por anos na sua vida. Então, ter muito cuidado com essas despesas, por exemplo, que vão ficar como habitação. Por exemplo, quando eu fui comprar essa casa com o José, a gente poderia ter comprado uma casa muito mais cara. Mas a gente fez de uma forma que não comprometesse tanto o nosso orçamento e eu pudesse, por exemplo, continuar fazendo minhas viagens. Eu ainda lembro, foi uma alegria. No ano que a gente comprou a casa, eu ainda consegui viajar para o Chile. Então, eu disse, gente, é exatamente isso que eu quero. Eu quero construir minha vida próspera, mas sem ir para isso, sem que para isso eu precise ficar ali afogada em contas, tá? Essa é a ideia desse sabotador. E por quê, gente? Porque viver no limite, gente, nos estressa e adoece a nossa alma. Sempre que a gente se coloca para viver nesse limite, a gente se coloca vulnerável. E aí, e isso nos estressa. Eu coloquei logo aqui um monte de cabelo caindo. Então, para ver se você está estressada com essas contas, olhe lá sua escova de cabelo, como é que ela tá? E se está caindo, o que é que está lhe estressando? É a vida financeira? E quais despesas? E às vezes essa reflexão, gente, ela vai servir para o outro ano, tá? Às vezes essa reflexão vai servir para o outro ano, ou para compra de bens, de troca de carro, tá? Então, muita atenção. Fez sentido isso aqui? E aí, a lógica desse ponto é, olha, quanto mais alto é o nosso custo de vida, mais reféns nós ficamos da renda que temos hoje. Mais reféns. Mas quando reduzimos o custo de vida, ou seja, aprendemos a viver bem, gastando menos, sobra mais espaço no orçamento para experiências, investimentos, a reserva e liberdade. Eu achei interessante que ele fala assim: olha, quando a gente tem um custo de vida mais leve, a gente consegue construir uma vida mais interessante. Gente, eu adorei essa visão. Não é você ser escassa, você entende a sutileza? Não é você ser escassa, é você ter liberdade para construir uma vida mais interessante, que nem sempre está em um bem ou em algo que ali vai construir aquela conta, que vai. Hoje a minha meta é ter um orçamento leve para ter uma vida cada vez mais livre. Um orçamento leve para ter uma vida mais livre, ok? Quem quer ter um orçamento mais leve para ter uma vida mais livre? A Leilinha quer. Muito bom. E o último sabotador, e o último, são as compras por impulso. Ai, gente.
Quem já se pegou achando que alguém roubou seu cartão e usou seu cartão indevidamente? Eu também. Gente, eu também. Eu disse, gente, pegaram o meu cartão, não pode. Que compra foi essa? Como assim? E fiquei nervosa, gente, achando por um tempo que tinham pego meu cartão. E que não pode, aquela compra ali não é minha. Entendeu? Porque eu fiquei assim, não pode, não pode. Gente, mas às vezes, sabe o que é? O impulso. Lembra que quando a gente compra por impulso, a gente não pensa. A gente vai na parte animal, emocional. E aí, minha filha, a sua emoção comprou, pagou e você não se deu nem conta. Entende? Essa é a. Ai, peraí, que deu algum bugzinho aqui. Vocês não estão vendo a apresentação, né? Não, ela saiu, Rosa. Ela saiu. Peraí, eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar de novo. Gente, são as famosas compras por impulso. Estão me ouvindo? É quando você não tem nem consciência do que aconteceu. E quando viu, já foi. Depois está achando até que pegaram seu cartão. E eu vou trazer alguns passos. Claro que eu tenho um material mais completo, mas eu selecionei especificamente, eu quero só que vocês tenham essa consciência. Eu trouxe um passo a passo simples. Eu quero que vocês desenvolvam, gente, autoconhecimento financeiro. Teve uma vez que eu estava caminhando, Leila, tu lembra disso? E eu estava caminhando e eu disse assim, Leila, se hoje eu entrasse no shopping, eu faria um rasga. Lembra dessa vez que eu estava caminhando, aí liguei para a Leila e disse assim, Leila, era hoje que eu me torava todinha, se eu fosse para o shopping. O nome disso, gente, aí eu disse, por quê? Amiga, porque o dia foi assim, estressante no meu trabalho. Eu estava me sentindo estressada, fiquei contrariada, fiquei ansiosa, terminei o dia exausta, sabe? Precisando relaxar. Eu sentia que eu estava precisando relaxar. E aí, gente, ali não era um bom dia para eu ir para o shopping, porque ali o meu controle emocional estava muito reduzido. Era muito fácil eu querer fugir daquelas emoções, daqueles sentimentos inquietantes comprando. Mas por ter esse autoconhecimento financeiro, ou seja, por ter mapeado as situações que são gatilhos para mim, por entender como é que eu me sinto nessas situações e identificar o que eu estava sentindo, chateada, ansiosa, estressada, cansada. Ou seja, eu me mapeei internamente também. Eu sabia, gente, que ela estava pronta, a tempestade perfeita. Que se eu fosse para aquele ambiente me expor, eu estava vulnerável e eu poderia seriamente cair em tentação. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas assim, a gente tem coisas assim que a gente tem que ter. Gente, a gente não pode se colocar em tentação. A gente tem que ter essa clareza, se conhecer, se conhecer. E aí, buscar atender a real necessidade. Há necessidades ali a serem supridas. Você percebe que não adianta só dizer, mulher, não gaste e pronto. Não, gente, existiam necessidades gritando no meu corpo. No meu corpo, aquelas necessidades estavam gritando. A minha cabeça estava fervendo. Eu estava para voar. E aí, então, entendendo isso, eu fui suprir minhas necessidades. Eu estava estressada, então o que é que eu fui fazer? Fui caminhar para liberar aquele estresse. Eu estava muito estressada, o que é que eu fiz? Eu me conectei a alguém com alguém que me acalma, que me escuta, que tem empatia, que não me julga.
que acolhe. Entende? Então, a gente vai criando as estratégias para a gente suprir as necessidades, sair daquela situação e não sair com prejuízo, por exemplo, no cartão. E ali a gente conversou um tempão, não foi, Leila? Conversamos, conversamos. Gente, às vezes eu passo assim de 40 minutos caminhando, 50 minutos caminhando, e ali eu vou refletindo, ou ligando para alguém, ou então sozinha, ou alguém liga para mim e diz assim: tu tá caminhando, né? Eu disse: tô. E normalmente eu estou caminhando ou faço a minha atividade física no final do trabalho, porque é onde eu vejo que eu preciso ali descarregar. Entende? Então, como não cair nessa armadilha, nesse sabotador? Autoconhecimento financeiro e criação de estratégias específicas para esses momentos de vulnerabilidade, para esses momentos de crise. Todo mundo tem seus momentos de crise. Todo mundo tem seus momentos de crise. Todo mundo tem seus gatilhos. Ou só eu que tenho esses gatilhos e me sinto vulnerável? Não, né? A Leilinha diz que não. Tá vendo? Então, gente, são esses 3 passos. Compreenda as situações que você tem mais desejo de comprar. Procure compreender, rotular as emoções que você sente. O que é que você está sentindo? Ansiosa? Qual é o sentimento inquietante? Ou o que está te doendo? É o cansaço? Está entediada? Eu, numa aula quinta-feira, eu disse: gente, quantas idosas eu vejo nas lojas? Que dor. Quantas idosas eu vejo nas lojas? Sabe o que é que elas estão se sentindo? Sozinhas. E elas estão lá, achando que as vendedoras são as amigas dela, conversando com as vendedoras e comprando. Qual é a dor? É a solidão. Entende? E busque atender a real necessidade. Ore, descanse, faça algo interessante ou conecte-se com alguém. Mas que não precisa ser com uma vendedora de loja, tá, gente? Não precisa ser com uma vendedora. Pode ser com uma boa amizade, um bom café. E para esse tema também, eu trouxe essa fala de Thomas Jefferson, e eu vou fechar com essa frase. Thomas Jefferson, um dos autores da Declaração da Independência dos Estados Unidos, e o terceiro presidente dos Estados Unidos, disse o seguinte, gente: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Da mesma forma que a Bíblia fala assim, olha, vigiai e orai, para que não para a gente não cair em tentação. Então, gente, a vida financeira, ela é um pouco semelhante. A gente precisa viver atenta, atenta. Para quê? Vigiando, orando, pedindo ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda, me ajuda. Conhecendo as suas fraquezas e pedindo ao Espírito Santo também que te ajude a não cair nas tentações. E se cair? E se cair? Gente, aí abraça, se perdoa, procura aprender alguma coisa com aquilo, mapeia melhor as situações e procura justamente fazer melhor da próxima vez. Não vai também se matar. Às vezes eu falei com a Dani, não foi, Dani? Que a gente ama comprar curso. E aí, se eu não cuidar, eu vivo comprando curso. E aí, assim, mas se eu comprei, então aproveita o curso. Pelo menos aprende com esse curso. Não deixa o curso engavetado. Né? E aprende para a próxima situação. Tá ok? Inclusive, é uma decisão minha, para ano que vem comprar menos cursos. É uma decisão minha. E evitar comprar, principalmente se eu não for usar. Né? Ah, meus amores, concluímos, graças a Deus, dentro do horário. Quem não me segue nas redes sociais, está aí o QR Code. Pode me seguir. E obrigada por ficar até o fim. Obrigada. Nós encerramos nosso curso. Ê! Um beijo para quem vai assistir no gravado. Nós